Eu quero falar sobre o autor francês, bem conhecido entre nós, e que desencadeia o interesse do estudante de Direito de um modo bem curioso. De aquele filme que há alguns anos todo estudante de Direito queria assistir, que foi o Tropa de Elite, e a cena no qual o nome do francês aparece é uma cena bem curiosa, no qual o professor da PUC do Rio está falando sobre Foucault, com umas garotinhas lá, que são da elite carioca, e aquilo chama atenção no filme porque eles querem estudar por meio do francês tanto o que está acontecendo no morro, no tráfico, quanto aquilo que está acontecendo também na vida carcerária, policial, por assim dizer, aquela projeção punitiva da atividade da polícia. E o nome do francês aparece ali, é claro, naquele contexto, tanto quanto impensado, muito rápido do filme. E tem o nome, sempre associado a questões assim, poder, dominação, política e o que mais? Exclusão social, história e história do direito. E, para falar dele, eu tenho que falar um pouquinho também das minhas dúvidas. Então, eu sou um sujeito um pouco mais velho que vocês, que quando foi pensar em fazer vestibular, eu não queria estudar direito, eu queria estudar história. E depois eu fui estudar história, e depois eu fiz um interlúdio meio curioso, deixei aquilo lá, fui estudar assim, esportes, e depois eu abandonei aquilo, e depois eu voltei a estudar história, e depois eu voltei a estudar direito, e depois eu fiz pós-graduação e as coisas se focaram mais ou menos naquilo que a gente fala de história do direito público, e mais especificamente nas formas de narrar a história. Há várias, que são designadas assim, formas de desocultar a história ou de compreender a história por meio do auxílio de algumas outras áreas do saber. Porque nós aqui do direito, nós somos muito arrogantes, e nós pensamos a história de uma forma muito estrita, quase sempre associada não só aquilo que a gente traz no ensino médio, ou seja, nós relacionamos história com alguns personagens, com algumas datas, com alguns acontecimentos. E por mais simplificação que essa afirmação contenha, é justamente essa simplificação que faz com que nenhum de nós seja interessado em história. Então, a gente justamente vai se tornando aquele saber cheio de poeira, em que se autoconvida a uma gaveta e ao total esquecimento. Para Foucault, e para aquilo que ele propõe, o que diz respeito ao entendimento de nós mesmos, e da nossa sociedade, e principalmente em razão daquilo que habita o nosso entendimento a respeito de como as coisas são, de como elas interagem conosco, resulta numa inversão do ponto de partida. Então, aquele aspecto alusivo à história que é encontrar um lugar no passado, e vir reconstruindo esse passado até o presente para então compreender, é completamente desconsiderado. E antes de falarmos dessas coisas um pouquinho mais intrincadas, porque nessas coisas intrincadas está o direito à lei, ou o direito visto sobre uma outra perspectiva, que é aquela que talvez ao longo da semana desconsidere o que vocês ouviram. Então, vamos estabelecer esse ponto de partida de uma forma diferente. Nós relacionamos o direito com uma coisa boa, inquestionável, benigna, transformadora, talvez até romanticamente libertadora. Esses sujeitos europeus, entre eles o francês, colocam isso em xeque,
vai entender e vai tentar demonstrar que o direito não é nada disso, né? Que a política também não é nada disso, né? E que também quase sempre o Estado, né? Ou seja, a formação política, a qual teria a responsabilidade, ou talvez o exílio constitucional de fazer a justiça ou de torná-la mais próxima de nós, é uma afirmação, ou são afirmações tomadas de ambiguidades, né, e de possibilidades de questionamento. Ocorre que várias coisas foram sendo ocultadas ao longo dos séculos, ou seja, entre outras coisas, formas de entender a realidade dos dias de hoje de uma outra maneira, e essas formas elas foram ou se perdendo no tempo, ou deixando se esquecer, né? Ou talvez até mesmo sendo maliciosamente esquecidas, para que nós, passo a passo, e ao longo do tempo, já que a nossa biografia não ultrapassa ali seus 78 anos, talvez 80 e poucos anos, no caso brasileiro, né? Seja impossível ao longo de uma vida conseguir visualizar o que é um processo histórico um pouquinho mais longo, no qual as instituições se formam e, uma vez que elas são formadas, elas são tomadas do seu final, elas são tomadas da sua constituição, e aquilo que realmente está na origem, né, fica um tanto quanto perdido, porquanto a metáfora cabível é aquela de um novelo de lã, ou seja, o ponto inicial onde o nó se iniciou, ele está totalmente escondido, né, a depender desse novelo, e se trataria então de desfazer esse novelo inteiramente para atingir esse início e ver talvez nessas camadas do novelo o que se escondeu, né, e o que se deixou de conhecer. Essa é a metáfora talvez mais didática que eu possa encontrar assim, nesse debate com vocês, né? Sem, digamos assim, perder-me em 3 cuidados. Primeiro cuidado, né? Eu estou falando com um público muito jovem, né? Segundo cuidado, né? Esse público é um público universitário, né? E o terceiro é que existem algumas coisas que a gente só vai aprendendo ao longo do tempo, né? Que é o seguinte: eu não poderia vir aqui falar de ciência, ou talvez de história e de história do direito, né, por meio de ideias, né, de televisão. Né? Tampouco, assim, com coisas tiradas de Facebook, né, ou opiniões, assim, banalizadoras a respeito do que é o conhecimento humano ocidental. Mas isso não significa que eu também tenha de falar de uma forma tão, digamos, difícil, né, ou inatingível, de sorte a fazer com que se conclua que ciência não é algo que vale a pena ser cultivado. Então se trata apenas de uma cautela, né, segundo a qual, olha, se você não tem uma determinada aptidão para falar sobre um determinado tema, é interessante que algo que você entenda como ético, né, não lhe permita enfrentar um público, porque se assim você o fizer, você vai desrespeitá-lo. Né? E o outro também, se você se arvorar a falar sobre um tema que é um tanto quanto, digamos, trabalhoso, não significa que você tem que usar um palavreado de todo, né, inatingível, para se ter, tal como a Renata destacou nas questões alusivas à justiça. Não é que o processo civil trate de problemas tão relevantes para as pessoas, né, ou seja, os seus direitos, que essa forma de fazer justiça tem que se esconder em uma linguagem de tal modo rebuscada que as pessoas não saibam aquilo que está acontecendo. É mais ou menos o que eu estou dizendo, né, no contexto do meu tempo. Então, quem foi esse sujeito? Eu gosto de contar a historinha, né, geralmente iniciando por aquilo que as pessoas acham como mais polêmico. Né. Foucault foi um filho de médicos, né, nasceu em 1926, morreu em 1984, todo mundo sabe. Né.
uma das vítimas mais famosas, assim, da AIDS, né? Porquanto, né, ele geralmente era tão relegado, né, àquele rol de intelectuais, né, que teriam, assim, sido demonizados pelo fato de serem homossexuais, né? Então a pessoa toma, né, esse rótulo e já julga o francês e não consegue catalogá-lo. Ou seja, ele foi um historiador, foi um filósofo, foi um historiador, o que ele foi? Ele é um tanto quanto inclassificável do ponto de vista daquilo que nós fazemos, do direito, né? Às vezes serve para alguma coisa, mas eu acho que não serve para nada. Então dizer assim, olha, cidadão diz, olha, aquele professor é professor de processo civil. Muito bonito. Mas se ele é professor de processo civil e não sabe nada de direito constitucional, ele não será um bom professor de processo civil. Olha, aquele professor é professor de direito de empresa. Ele tem bastante direito privado. Pode ser. Mas se ele souber um pouco de economia, será uma exposição muito pobre, terrível, né, fastidiosa, do ponto de vista de como ele vai, né, obter a atenção do seu público. Né? E naquilo que justamente abdica ou renuncia de explicar o direito por ele mesmo, ou seja, que renuncia a essa coisa de explicar o direito a partir da lei, ou seja, das fontes do direito, essas coisas elas ficam tanto quanto um pouco mais delicadas, porque um horizonte que pode ser construído inicialmente é o seguinte: aonde que esse sujeito ele vai se apegar para falar alguma coisa para nós? Né? Ou seja, o que de objetivo, efetivamente falando, irá acontecer nessa exposição. Então, ao longo desses 33 slides, que certamente não será possível explorá-los todos, né, se apresenta um sujeito que tinha uma obstinação pelo estudo da história, mas ele relaciona o seu estudo da história de um ponto de vista de algumas outras perguntas que ele se propõe. E essas outras perguntas possíveis de serem propostas e também elaboradas dizem respeito a como que, se nós tomarmos livros de história, né, que bebeiam de 3 a 2 séculos e meio, entre eles, ou seja, um livro que tenha sido escrito no início, né, da modernidade, e um livro que tenha sido escrito após o advento da era atômica, e que esse livro eventualmente vai falar sobre medicina, por exemplo, serão ideias e serão entendimentos a respeito de tais coisas elaborados e escritos de forma totalmente diferente. Ele vai dar um nome a essa experiência de um horizonte que ele chama de horizonte de conhecimento. E esse horizonte de conhecimento ele dá um nome tirado do grego, que tem um sinônimo, que é chamado também de conhecer em ato, ou conhecer em atitude. Né? Tem uma expressão só que substitui essa ação orientada para conhecer, é chamado de episteme, ou seja, olha, eu quero conhecer, eu quero entender. Antecipando um pouco, é como se nós considerássemos o seguinte, né? Que se você fosse um sujeito que, portanto, pudesse atravessar todos esses séculos e manusear esses livros, né, você veria que os mecanismos por meio dos quais os homens narram e compreendem a realidade se altera de uma forma muito profunda. E essa alteração profunda, é claro, né, resulta na perda, né, de muito daquilo que pode ser conhecido, digamos assim, no mascaramento de várias outras coisas que poderiam ter sido conhecidas, ou seja, no ocultamento desse conhecimento, né, e na relevância de algumas coisas que precisam ser conhecidas. Então vamos fazer aqui uma analogia com o seguinte: se alguém perguntasse aqui, se alguém de vocês, né, tivesse a curiosidade de estar dentro agora do cérebro do sujeito aí que aparece todos os dias, né, em artigos de jornal, que ainda está no governo da Dilma Rousseff, porque ela simplesmente diz assim: ele está no meu governo porque eu confio nele. E esse sujeito é um economista chamado Joaquim Levy. E vocês indagassem assim: quais foram os economistas que esse sujeito estudou, entre eles
clássicos da economia, sujeitos que estudaram comércio internacional, que estudaram inflação, que estudaram o que mais? Vamos ter em mente assim, o capitalismo nos dias de hoje, para então dessas ferramentas tentar encontrar alguma, não diria solução, mas alguma minimização para os dilemas pelos quais a economia brasileira passa agora. E de aonde ele parte e aonde ele quer chegar. É justamente isso que eu gostaria de dizer. Certamente, esse cidadão ele não está buscando um lastro, ou um pilar, ou um alicerce, em nenhum economista do século XVI. E em nenhum economista do século XVII. Mas talvez em algum economista do século XX que já tivesse construído elementos para pensar a economia do século XXI. São as ferramentas que ele tem. Mas isso não significa dizer que não existiu uma especulação econômica nesses outros séculos dos quais eu lhes falei. Ou seja, se pensava o mundo e se pensava a riqueza de uma outra maneira. Então, se conhecia a produção da riqueza de uma outra maneira, que ele vai chamar de quê? De episteme. Então, qualquer um de nós aqui que quisesse pensar o século XXI por meio dessas ferramentas, digamos, do século XVI, de duas uma, ou estaria muito fora do seu tempo, ou certamente seria tido como um sujeito fora do presente, ou querendo trazer para o presente um mundo que não existe mais. Mas todos esses saberes, de alguma maneira, eles dialogam entre si, e eles são uma construção que, vistas no seu conjunto, colaboram para o quê? Colaboram para constituir a nossa compreensão, o nosso entendimento sobre a realidade. E esse entendimento sempre vai ser parcial. Esse entendimento sempre será assim, insatisfatório, porquanto, principalmente em nós nos preocupando com o direito, a cada passo que você dá relativamente ao seu estudo, né, sobre o direito e sobre, digamos assim, o que ele pode realizar socialmente falando, você vai se tornando um sujeito humilde e constatando que ele pode, ou muito pouco, né, ou esse pouco está relacionado com a continuidade das coisas tais como elas existem. Ou seja, as questões da justiça, ou do equilíbrio, ou, digamos assim, da realização de algo que aparece em toda a exposição sobre o direito, né? A realização do Estado de Direito, parece que são perguntas que ficam de fora da aplicação da lei. Ficam de fora, digamos assim, de um litígio judicial, de um processo judicial, seja ele civil, trabalhista ou criminal, e assim por diante. E por que isso aconteceu, ou por que isso vai se tornando cada vez mais agudo? Bom, aí vamos aqui retomar uma etapa prévia, para depois, talvez, no universo das 33 transparências, tentarmos falar um pouquinho, né, num nível que apresente as preocupações do autor para vocês, talvez não só a título de curiosidade, porque não será possível explorar todas as transparências tais como eles disse. Então, reconfigurando a exposição. É como se alguém erguesse o dedo e perguntasse assim: olha, mas por que eu estudo direito de uma forma tão restrita, ou seja, assim, tão filtrada, ou tão compartimentalizada, que o professor que vai chegar um dia da primeira semana, do primeiro ano do curso, vai dizer assim: ó, essas são as fontes do direito, e tudo aquilo que não tiver aqui não é mais direito, não tem relevância, não interessa. Então as coisas ficam mais ou menos circunscritas ao seguinte: o direito é a lei, o direito é a jurisprudência, o direito é o saber doutrinário, aquilo que vocês do direito realmente curtem. Ou seja, olha, eu fui lá assistir a fala daquele professor de direito isso, ou de direito aquilo. Ou seja, o saber doutrinário, aquela construção teórica que é a explanação da lei, né? E além disso, ou para além disso, as perguntas elas são das disciplinas que realmente não convencem, né? E que toda faculdade de direito tem problemas, né, de variada ordem.
sejamos aqui francos entre nós, desde disciplinares, né, ou até aqueles problemas de motivação, que são as disciplinas ditas formativas, ou seja, ninguém quer saber de sociologia, ninguém tem interesse em história do direito, raras as almas que têm interesse em filosofia do direito, assim por diante. Por quê? Porque essas perguntas realmente importantes ficaram de fora, ou ficaram de fora daquilo que nós entendemos erroneamente, né, do saber prático. Olha, o que eu quero saber? Eu quero uma ferramenta. Eu quero uma ferramenta para resolver lá o problema do contrato. Eu quero uma ferramenta para saber se aquele crime é afiançável ou não. Eu quero uma ferramenta para saber se aquele delito que o cidadão praticou comporta ajuizado especial criminal e, portanto, a suspensão funcional do processo criminal. É isso que me importa. Porque o meu primeiro desafio, entre outras coisas, pode ser, talvez, não tem nada de errado nisso, é passar no exame da ordem. E aí as coisas elas vão se circunscrevendo a perguntas pequeninas, mas que nós, em razão da nossa aula um tanto quanto dramática, né, vamos assim, digamos, exagerando no que diz respeito aos deveres das provas, ao professor um pouquinho mais exigente, né, ou aquele dia que nós não estamos muito bem e temos que estudar para a prova, então você oscila entre faltar no trabalho ou fazer uma segunda chamada, assim por diante, aquele desafio que é corriqueiro para todo mundo que faz direito e que vem estudar à noite. Então, o que seria falar de um autor como esse, numa atmosfera dessa, se não uma mera curiosidade, ou talvez, no mínimo, a pretensão de trazer-lhes algo novo, e eu não poderia trazer esse algo novo que não fosse mais ou menos congruente com aquilo que eu estudo. Ou seja, eu não poderia vir aqui falar daquilo que eu não faço. Né? Por quê? Porque as coisas estão nas faculdades de Direito hoje totalmente tomadas por, pelo menos, 3 ênfases das quais nós não fugimos. Né? A teoria atinente à justiça civil, né? Criminal e social, né? Ou seja, como que as coisas se resolvem processualmente falando. Uma questão assim, heróica, que vai desde o primeiro ano até o último ano do curso, todo mundo tem um palavreado mais ou menos sofisticado e sem muitas variantes sobre direitos fundamentais. E quando você faz uma pergunta mais ou menos elementar, ninguém sabe dizer, se banana disso, chegou-se a um nível no qual o pessoal se perde no básico, né? E o estudante de direito também não está interessado nem pelo básico, né? Com todo respeito. E se eu fosse estudante de direito hoje de graduação, talvez eu estivesse entre esses que não se interessam, porque o discurso é muito vago ou confuso, né? Entre as mais variadas proposições que os professores podem ter sobre isso. E na sequência, né, vem aquelas discussões, né, que parecem ter uma certa ressonância, um certo destaque no curso de Direito, que às vezes parece que não tem tanto assim, que são aquelas decisões dos tribunais superiores que eventualmente os professores comentam. E a indagação também válida de todo aluno de graduação é a seguinte: bom, em que medida isso me atingirá? Como isso, de alguma maneira, terá uma implicação no meu cotidiano? Né? E você vai, né, amadurecendo diante dessas informações, e se você se permitir isso, você vai fazer uma pergunta um pouquinho mais robusta e talvez sinistra. Ó, me parece que o direito fala sobre várias coisas ao mesmo tempo, e me parece um pouco pretensioso da minha parte também ter em mente que ele está falando só sobre o direito. Tem algumas coisas escondidas aí. E é justamente disso que a gente vai tentar, né, falar por meio de 5 ou 6 transparências. Por favor, Natasha, primeiro. Né? E aí, aqui, um tom de aula mesmo. Né? Então, a inversão da qual eu lhes disse é a seguinte: sempre que nós vamos nos interessar por história do direito também, o que realmente importa é a história a partir do hoje, e não de alguma data ou de algum lugar escolhido aleatoriamente no passado. Né? Então é aquilo que importa relativamente ao que somos, mas sobretudo aquilo que nos constitui. O exemplo mais pujante no aspecto, né, da primeira fase assim, intelectual do francês
é que ele rompe com aquele lugar comum segundo o qual a história seria simplesmente uma catalogação do passado. Aquela prática, tal qual ele diz, que daria tédio a todo mundo. Ou seja, a história não é uma máquina registradora do passado, não. A história ela pode ser vista aqui e agora, em várias dimensões, e se trata de se perguntar o seguinte: qual dimensão é essa? Então, embora lá na segunda metade dos anos 70, né, algumas das pesquisas do francês irão ser muito úteis para quem estuda política, estuda direito, a primeira preocupação dele foi uma história da medicina e uma história da psiquiatria, principalmente a história da loucura. Ou seja, ele queria entender, entre outras coisas, porque, né, no início da modernidade, a solução que se dava à loucura era justamente aquela coisa um tanto quanto, digamos assim, literária e inacreditável, que era colocar os loucos em uma nau, né, todos eles, né, em razão de uma impossibilidade total atinente a um diagnóstico, ao porquê de alguns comportamentos serem o quê? Serem desejados, e essa nau era então abandonada, né, no oceano para nunca mais voltar ao continente. Ou seja, era a solução que a Europa ocidental havia dado à loucura. Mas a pergunta é a seguinte: por que é esta solução tão brutal? E por que a solução que virá dos séculos subsequentes se relacionará com a psicanálise? E por que a solução dos dias que correm estão aí relacionadas com a prescrição de remédios que neutralizam, né, desde a depressão, né, até, digamos assim, aquele comportamento que nós podemos entender, né, superenergizado de crianças que eventualmente possam padecer de problemas disciplinares, ou seja, assim, uma hiperatividade. Ou seja, as pessoas elas tratam hoje algumas questões atinentes, né, às suas ligações nervosas, né, ou, digamos assim, o comportamento somático das suas ligações nervosas com remédios, né? E, em assim fazendo, né, a questão atinente, né, àquilo que elas eventualmente tenham ou padeçam é muito particular. Ninguém sabe, né? Realmente, socialmente falando, se aquela pessoa ela tiver um probleminha, né, psicológico, ela não precisa nem dizer, porque nós chegamos ao tempo do quê? Do qual isso é plenamente controlado com algum remedinho. Se você não for negligente, né, com ele mesmo, você pode tomar todo dia, e você até mesmo, com a passagem do tempo, se auto-preparar como uma pessoa normal, né? Deixa de tomar e todo mundo vai ver que você não é tão normal assim, né? Mas aonde está essa questão da normalidade ou da anormalidade? E quem teria, é justamente isso aí, um dos âmbitos da riqueza das perguntas do autor, quem teria o poder social para dizer o seguinte: olha, aquela pessoa é normal e aquela pessoa não é tão normal assim. E dado a gradualidade dessa anormalidade, ou ela precisa de internação ou de algum outro tipo de tratamento. Na realidade, isso não tem um lugar, isso não é uma pessoa, isso não é um sujeito, isso não é uma instituição, isso será uma fala, ou seja, isso será um discurso, e isso estará socialmente disseminado e acatado por todos. Então é como nós imaginássemos assim: aqui no direito é o ponto de aproximação mais possível, né, que se tem a oportunidade de falar a respeito do Foucault. Ou seja, um indivíduo que seja tido como padecedor de alguma psicose e que, digamos lá, no processo penal, né, tenha acalentado algum favor penal para dizer assim: olha, eu pratiquei o crime movido por, né, uma paixão ou algum outro desequilíbrio que seja uma exculpação do meu delito, né? Isso, eu não era responsável porque eu não tinha compreensão daquilo que eu estava fazendo naquele momento. Esse sujeito precisa do quê? De uma perícia. E quem será o perito? Esse perito será um sujeito que tem um conhecimento
médico. E quem lhe deu esse conhecimento médico? Olha, uma faculdade de medicina. E quem, por sua vez, divulgou esse saber médico? Olha, uma instituição que pode fazê-lo. Mas o que essa instituição faz? Ou seja, ela reproduz o saber médico. E quando que isso começou a ser assim? Bom, quando isso começou a ser assim, não importa muito. Mas desde que isso exista, você pode, por meio do auxílio desse saber, fazer a diferenciação entre aquilo que é normal e aquilo que não é normal. E aí, a pergunta para todo sujeito que estuda política, que estuda direito, vai atingindo outras camadas de indagação. Como, por exemplo, o seguinte: nós não somos historiadores de medicina e não estamos interessados nisso. Nós estamos interessados nas repercussões sociais disso, que é justamente aquilo relativamente ao qual o francês irá se dobrar. Então, a sistematização do tratamento dos loucos irá ressaltar o que é a medicina. Então, não é a medicina que vai dizer o que é a loucura, mas é justamente o tratamento que ela dá aos loucos que vai dizer do que ela se trata. Se é um saber preconceituoso ou não, e que tipo de saber ela é. Como saber, a medicina não existe para tratar ou curar. Ela existe para controlar moralmente o doente. Quem é o doente? Todo aquele que loquazmente desafiasse a ciência, escandalizava o estrato social emergente e que a burguesia entenderia que é o quê? Aquele sujeito que deve ser internado ou retirado de um convívio social. Essa imagem, ela serve para, lá no direito penal, nós temos em mente o que se passava pela cabeça, já que nós estávamos falando aí de códigos antigos e mais recentes, o que se passava pela cabeça daqueles sujeitos que no início do século XX, ontem o Diogo falou que aqui vocês tiveram um debate aí com o Rogério Greco, que é procurador de justiça aqui do Estado de Minas Gerais, mas muito raramente essas coisas aparecem em direito penal. Por quê? Mais uma vez, porque são aquelas coisas realmente ricas que os estudantes de direito hoje em dia não se interessam mais, que são as escolas penais. Então, a escola penal que obteve uma hegemonia de pensamento no Brasil é a escola positivista. É aquela que entende assim: quem vai catalogar quem é criminoso ou não é aquele sujeito iluminado que faz a lei. E uma vez que ele diz que isso é crime, que aquilo não é, o tratamento que resultará disso será o encarceramento. E por quê? Porque o encarceramento é aquele remédio que foi pensado na segunda metade do século XIX, que invadiu o século XX, que estava lá naquele sistema, que depois foi relativizado no Código Penal de 1940, chamado sistema vicariante, por quanto as coisas se davam entre encarceramento e medidas de segurança, e que depois a Constituição de 88 relativizou com aquela quíntupla estrutura, digamos assim, de censura ao criminoso, que não mudou muito, mas que até hoje a sociedade, quando não quer se valer daquela imagem assim, que vocês gostam, de sangue nos olhos, fala assim: aquele sujeito, ele matou aquela criança, ou ele estuprou aquela menina, ou ele pisou naquela velhinha que caiu do ônibus. Então você vê aquele catálogo de vingança, de vendetta nos comentários de internautas. Se fosse esse, eu pisotearia dessa maneira, ou se fosse aquele, eu gostaria que ele queimasse dessa maneira, ou se fosse ele, ou se fosse sujeito, ou a esse político de tal maneira, deveria existir uma prisão perpétua. Ou seja, no nosso inconsciente está justamente essa ideia de todo assim, simplificador sobre o crime, mas que foi instalada, porque vocês são, digamos, a quarta geração que vem a receber essa ideia lá dos anos 40 do século XX, e portanto que tem o cérebro calibrado para pensar assim, ou seja, a melhor solução, à exceção de qualquer outro relativamente a um criminoso, é colocá-lo no presídio, na célula mais fétida que existir. Só que ninguém pergunta assim: por que eu penso assim? Olha, você pensa assim porque você foi o quê? Levado a pensar assim e acreditar que isso é bom. Lá com aquele livro de direito penal, o mais poderoso, o mais bonitinho esteticamente que você pôde comprar, abdicando de várias cervejas que você queria tomar, e a partir daquilo você elege aquilo como uma verdade única para você. É mais ou menos isso, não? E por quê? Porque várias outras formas de pensar foram excluídas.
e jamais apresentadas. E por que vocês acham que isso é pensar demais? Que é comum. Então, uma das questões mais interessantes para se pensar, como que uma ciência social transforma ou não, poderá ou não interagir de modos distintos, do ponto de vista das suas consequências, com uma determinada sociedade, é estudar a história dela. Ou seja, o interior dessa constitutividade desse saber. Então, esse exemplo, digamos assim, de toda aquela pujante da ciência médica, isso não está de todo errado, embora, claro, muitas soluções de medicina foram apresentadas depois que Foucault morreu, mas era justamente relativizar essa questão atinente o seguinte: até que ponto esse saber médico está totalmente comprometido com a cura e não com a manutenção de algumas patologias, por conta da manutenção dessas patologias, entre outras coisas, está relacionado com uma realidade que é crônica nas nossas vidas, a existência de hospital, de indústria farmacêutica, de drogas, que ele chamava assim de estupefacientes. Ou seja, é interessante você colocar um suposto louco dentro de um asilo, ou de um isolamento, e tirar da sua vida e achar que lá ele vai melhorar, quando a primeira coisa que você vai considerar é que naquela situação de abandono ele terá de tudo menos acolhimento humano. Porque não haverá como. Mas você resolveu o problema. Como? Tirando-o da sua vida. Como todos esses grandes pensadores, eles têm uma perspectiva um tanto quanto assim, pessimista dos dias que correm, e já que a gente está tentando relacionar isso com história e história do direito, quais são as perspectivas, tendo em vista que a história não é em nada um saber profético? A história, como eu estou tentando apresentar para vocês, não é algo que olha para frente, ela não tem como fazer prognósticos daquilo que vai acontecer, ela não tem como antecipar absolutamente fatos, mas ela tem como, no mínimo, insinuar-se o seguinte: diante daquilo que a sociedade construiu e que a civilização construiu para si própria, uma vez que essas construções entram em colapso, e isso acontecendo, aquele sonho de todo imaginado, segundo o qual a sociedade também, ou a nação, ou o Estado de Direito, acolheria as nossas angústias, desde políticas até materiais, entrarão em dias difíceis também. Então, antes de ver o próximo slide, eu vou fazer uma analogia com aquilo que nós estamos assistindo nos jornais. Quando nós vemos todos aqueles povos muçulmanos, principalmente, buscando atravessar ou o Mediterrâneo, ou aquela região um pouco mais afastada do Oriente Médio, mais próximo do Ocidente, ali do Estreito do Bósforo, e tentarem entrar pela Europa, pela Grécia ou pela Macedônia, o que nós estamos observando? Alguém poderia obliquamente dizer assim: o que nós estamos observando é que o Oriente não está dando mais certo. O que nós estamos conseguindo visualizar é que existe guerra de religião, fome, uma insatisfação total no respeito ao modo de vida que eles instituíram entre si, mas nós estamos vendo também o seguinte, que o Ocidente também não deu certo. Porque ele não consegue em absoluto, digamos, acolher para além dos seus cidadãos aqueles que precisam daquilo que o Ocidente mais poderia proporcionar: direito e dignidade. Então, se fecha a fronteira, admitindo o seguinte, para além de qualquer eufemismo: olha, o máximo que eu consigo proteger é o meu povo, e não vou conseguir proteger o teu.
Embora eu agora tenha ficado mais explícito o seguinte, olha, eu consegui montar algo que razoavelmente funciona dentro do meu território. Se eu colocar mais 8.000 aqui dentro, não vai funcionar mais bem. Acho que só não veio aqui no pé. Então está ficando mais explícito ainda, né, nesse cenário mundial, né, que aquilo que nós imaginamos para o nosso próprio bem, que a Renata está dizendo em Constituição, lei, as instituições às quais nós nos vergamos e quase que temos como litúrgicas, né, o legislativo, o judiciário, né, e o que mais? O executivo, ou seja, esses sujeitos irão se antecipar aos nossos problemas e irão, de alguma maneira, fazer a nossa vida em sociedade cada vez melhor. É justamente aquele comodismo que, se você lançar os olhos e falar, será que é bem assim? Te leva a concluir, bom, do que depende de mim, a minha vida se resolve no cotidiano. E nem de longe eu sou lembrado por esses sujeitos que, de tempos em tempos, quando precisam de voto, dizem lembrar-se de mim. Porque a história, ela se resolve aqui no meu nível, é a minha história, né? E aquilo com que eu posso realmente contar. E aquilo que eu posso realmente contar, vamos num slide subsequente, né? São as relações de discurso que ele entende como as relações primárias, ou seja, todos nós imaginamos que nós vamos nos entender, né, num contexto político ou qualquer que seja ele, né, simplesmente o quê? E talvez esse seja o antepenúltimo slide, em razão do tempo que eu tenho para falar, né? Será você considerar que você tem uma ideia inédita ou algo tão seu, tão singular, tão sutilmente individual, que você leva algo novo para esta relação de trabalho, para essa relação familiar, para esta, digamos assim, relação social? Não. Tudo isso diz respeito a quê? Diz respeito a uma continuidade, né, de discursos que ele entende como o quê? Como uma interferência cotidiana na nossa existência. Ou seja, qual que é a tua ideia sobre política? Qual que é a tua ideia sobre economia? Qual que é a tua ideia sobre direito? Qual que é a tua ideia sobre bem e mal? Qual que é a tua ideia sobre moralidade? Qual que é a tua ideia sobre felicidade? Vamos pensar mais uma. Qual que é a sua ideia sobre criminalidade? Se você chegar na quinta ou na sexta, você já vai constatar o quão pequeno você é. Ou seja, o quão limitado são essas ideias atinentes àquilo. Aquilo que pode ser, né, um retrato do tempo no qual você está vivendo. E, em boa parte, tudo isso também é o quê? Uma continuidade, ou, digamos assim, uma reprodução daquilo que você obteve de uma experiência imediatamente anterior, que você teve contato por meio de formas de educação, aquelas coisas que foram ensinadas, e que certamente algumas foram acolhidas, outras foram abandonadas, e algumas outras foram admitidas, porque a gente vai deixando os nossos lares, né? Vai, por vezes, né, nos chocando com as ideias daquele, digamos, grupo primário, que é a família, e admitindo aquelas que são um pouquinho diferentes, né, no grupo social, achando que então você está fazendo alguma diferença. Mas isso não passa de um quê? De uma etapa, né? Então só isso. E aí você vai ao longo da sua vida, caminhando para a sua maturidade, reproduzindo as mesmas coisas. Quando que isso pode profundamente se modificar? Ou abruptamente se modificar? Bom, a precariedade dessa modificação, ela tem que ser admitida, por quê? Porque nós não estávamos falando, tal como numa exposição aí imediatamente anterior, nós não estamos falando do nosso tempo biográfico. Então, a vida política, a economia, as instituições, elas não vão mudar no curto espaço das nossas vidas, 50, 60 anos, 70 anos, nem por meio de datas, nem por meio de personagens heróicos, ou seja, aquelas coisas que nós aprendemos em livros que não nos ensinaram nada, além de um profundo desserviço. Então,
geralmente, no estudo de faculdade de Direito, a gente relaciona assim, e ninguém leva a sério. Olha, o mundo é uma outra coisa depois da Revolução Francesa. Basta uma frase, tá bom. Mas ninguém vai estudar isso. Olha, o mundo foi uma outra coisa no Brasil, só para brincar conosco aqui no direito. Depois de um Código de Defesa do Consumidor, isso é ótimo. Ou o Brasil mudou intensamente depois da promulgação da Carta de 1988, da Constituição de 1988. Ah, é? Aonde? Talvez ele tenha se alterado pelo fato dessa etapa nova dos direitos, com algum êxito, deixar explicitado, até uma certa maneira ridicularizado, que pobreza orgânica, ou seja, o ser humano não tem o que comer, muito feio. E que os governos tinham que ter o quê? Uma política inclusiva, ou seja, minimizadora desse sofrimento básico que é não ter alimento. Talvez seja isso. Mas isso também, agora, nesse período de crise, que nós estamos passando, mais uma vez explicita o seguinte fato, que não há como você falar de direito algum se não existir uma economia em intensa atividade. Então essa ausência de sintonia entre o discurso e a realidade é aquilo que Foucault explora. Ou seja, o discurso ele pode ser tanto essa busca do quê? De aproximar o real, no sentido de quê? Por vários entrecruzamentos sobre aquilo que o homem entende sobre a realidade, aproximar esse real e permitir o seu desvendamento, como pode ser uma ocultação dele. E, em boa medida, aquilo que nós entendemos sobre direito é, deliberadamente, uma ocultação da realidade. Ou seja, nós preferimos os direitos, ou falar sobre as suas formas e sobre os seus mecanismos de realização, a olhar o coitadinho na esquina que está pedindo R$5 para almoçar. Falar, que pena, ele é mais uma vítima perversa da política. E basta. Ou da não inclusão, ou se for um sujeito com muito dinheiro, dizer assim, olha, eu sou muito penalizado pagando imposto, então eu me nego a dar essa ajudinha também. Essas coisas que são os eufemismos do dia a dia e que dizem muito sobre nós mesmos, sobre uma civilização, sobre a nossa história, sobre a nossa herança ibérica, entre outras coisas, que em boa medida, nas faculdades de direito, porque não dá tempo, em nada são ou debatidos ou sequer têm oportunidade para isso. Muito bem, é justamente aqui que eu vou me focar, homenageando a paciência de vocês que ficaram aí para me ouvir. Qual é o problema aqui? Que as duas palavras, uma não está, a outra está, e que eu vou tentar assim, desenvolver com vocês. Seria de todo farsesco entre nós, se não até doentio, ainda que você tenha um diploma de ensino superior no fundo da gaveta ou no quarto da tua sala de estar, ou na parede do teu escritório, dizer assim, bem, olha, eu tenho esse diploma, logo eu sou um cientista, eu tenho curso superior. E agora eu vou ler um livro de física atômica, ou um de neurolinguística, ou um de filosofia da ciência, e obter lá tudo aquilo que eu quero entender. Então o tempo que nós vivemos é aquele tempo da especialização. Se você optou por estudar leis de direito, e a depender de como e aquilo que você fez ao longo dos 5 anos, e com todo respeito, você tenha se habilitado tão só a ler o Gutenberg. E se você não for um bom estudante, até para ler isso você vai ter dificuldades. E aí, na sua vida dita profissional, entre aspas, as suas orelhas vão ser bem puxadas por você mesmo. Puxa, mas por que eu não me dediquei um pouquinho mais lá naquele momento
para ter agora mais facilidade neste ano. Né? E do que eu estou falando? Todos esses saberes, em razão deles terem se especializado acentuadamente, eles instituem aquilo que Foucault chama de verdades. E essas verdades, elas são aquilo que ele vê em processo de acoplamento. Aí é um pouquinho mais difícil, demandaria uma outra fala. O que são esses acoplamentos? Ou seja, olha, os cientistas eles vão estudando, eles vão se aperfeiçoando, e algumas coisas eles vão deixando de lado, e outras eles vão escrevendo de outras formas, e outras eles vão recompreendendo, e outras eles vão o quê? Hipotetizando. Isso é que ele designa de uma forma rica sobre acoplamento, ou seja, um terreno desvendável para o não especialista. É como se você fosse um médico e dissesse assim: olha, eu estou me sentindo assim, assim, assado, e ele só vai conseguir desvendar se ele tiver desacoplado esses saberes para traduzir para você o que aconteceu com você, porque senão nem ele vai saber. Então, diz respeito justamente aqui. Se eu não for um sujeito desse saber aqui, todos esses outros para mim são insondáveis. E como que eu vou tomá-los? Eu vou tomá-los como verdade. Vou tomá-los como um estágio no qual o saber chegou. E nisso, colegas, o que acontece conosco? Você é lançado à deriva. Você se torna o quê? Você se torna um sujeito entregue a esse mundo. Tem muitos mistérios, né? A política, a história, a neurociência, a medicina, a psiquiatria, o direito e assim por diante. E você fica restrito àquilo que você estudou. Esse estar à deriva é o quê? É ter em mente que tudo aquilo que dependa de um entendimento de outros saberes e da impossibilidade de sabê-los todos, você estará submetido ao poder que neles está contido. Então, a primeira fase de especulação do francês é aquele sujeito, né, que quanto mais cedo na vida se convencer disso, menos ele vai bater cabeça, porque depois, né, o francês ele continua nas suas especulações, mas a primeira etapa de especulação dele é aquele que resulta numa frase que mexe muito conosco, né, e que divide, entre outras coisas, o mundo entre pobres e ricos. Saber é poder. Se você não sabe, você será servo. Se você sabe, você irá comandar. É mais ou menos aquele jogo entre o sábio e o esperto. Aquele que se acha esperto aqui, vai até a esquina, tropeça e cai e não nunca mais. O sábio, talvez seja um pouco mais paciencioso, tem que ficar um pouquinho aí mais sentado, demora. Mas se ele tiver essa paciência, ele não vai tropeçar na esquina. E aonde que está, digamos assim, esse anticorpo, né, ou, digamos assim, essa humildade no tocante àquilo que nós relacionamos com o direito e com a história do direito? Bem, as primeiras formações jurídicas do Brasil, né, para além daquela coisa mitológica, né, de 1500, né, começam ou tem, né, um esboço ali por volta de 1627, por aí, ou seja, com aquilo que é, no primeiro momento, uma organização da colônia e depois uma organização do império. Né? Quais são os tipos, digamos assim, de justiça ou de direitos, né, que o colonizador trouxe? Né? E, embora tudo isso já seja algo lançado a museu do esquecimento, eu acho que isso faz muito sentido aqui em Minas Gerais, né? Isso está tenebrosamente constituído e vivo entre nós. Então, não é pelo fato de você dizer assim: olha, houve uma abolição da escravatura que se superaram todos os males de exclusão social nas suas mais variadas formas em razão da etnia. Não é pelo fato, estava até conversando isso com a Renata vindo para cá, que você tenha admitido uma proclamação da República, principalmente vocês lendo aí, né, as notícias que eu
Operação Lava Jato, que acontece lá no meu estado, no Paraná, né? E por sua vez tiveram desdobramento em nível nacional e tal, né? Que as pessoas se comportam de uma forma republicana pensando no todo. Só aquelas propinas que você vê lá para o presidente da Câmara e outros caras, que não, ele não está pensando no todo. Nunca esteve, jamais está. Né? Não é o fato de você instituir lá na bandeira a ordem e progresso, que isso parece ser o afã e o desejo, né, de todo brasileiro entre uma semana na Marquês de Sapucaí e outra. Essas coisas dos rótulos, elas respondem pouco, ou quase nada, que é aquilo com que nós, no direito, nos satisfazemos. Por quê? Porque nós temos essa coisa tanto quanto imaginosa, que é hipotetizar o passado como ruim e tomar o presente como bom. Mas esse passado ruim ainda está entre nós, né, dessa forma bem viva e instituída, né, e que você só vai poder, né, digamos, exorcizar querendo ou valendo-se de algum saber para poder um pouco mais. Obrigado por te dizer. Quero só encerrar a nossa 14ª semana jurídica e lembrar a todos que amanhã e sexta-feira teremos aula normalmente. Tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite.